Robson, vem aqui falar a palavra de Deus. Isso, todos estejam aí. Tem mais homem do que as meninas, hein? Onde estão elas? Glórias a Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los para abrir a Bíblia comigo no livro de Malaquias, capítulo 3 e o versículo de número 18. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amados irmãos, esse versículo nos faz refletir um pouco a respeito que Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda nossas mentes. E Ele vê cada um de nós, se nós somos verdadeiros, se nós somos falsos adoradores, se nós somos justos, se nós somos ímpios, ou se nós servimos a Deus ou se não servimos. Ao decorrer da Bíblia, nós vamos ver exemplos de diversas pessoas que testificaram e testemunharam que é possível ser diferente. Como foi o caso de José. José, como todos sabem, ele foi vendido pelos seus irmãos, mas antes disso ele teve 2 sonhos. Nesses sonhos, Deus mostra para ele que ele seria grande na sua família. E os seus irmãos tinham inveja dele, ao ponto de jogá-lo no buraco e até vendê-lo como escravo. E naquele momento José se depara numa situação que para ele pode até não ter parecer um ponto de chegada, não ter mais volta. Mas aquilo que eu coloquei no meu coração, o que para nós é linha de chegada, para Deus é ponto de partida. O que para nós acabou aqui, para Deus fala, é agora que eu começo a operar na sua vida. O que quando nós falamos, já era, não tem mais jeito, não acabou, minha vida está um fracasso, Deus fala, é agora que eu vou começar. O que para nós é linha de chegada, para Deus é ponto de partida. E José, ele vai até o Egito e lá ele fica na casa de Potifar. Ali ele é acusado de tentar se deitar com a mulher dele e vai parar no cárcere. Olha José numa situação difícil novamente. Ali ele pode ter pensado a mesma coisa, já era, mas ainda era o propósito de Deus acontecendo na vida dele. E chega 2 pessoas lá e ele interpreta os 2 sonhos daquelas 2 pessoas e acontece exatamente o que ele falou. Uma é morta e a outra é restituída ao cargo. E chega num determinado momento que Faraó teve 2 sonhos também. E certa vez agora, o copeiro, ele fala de José para o rei e ele chama José no cárcere, ele interpreta os sonhos e é colocado como governador da terra do Egito. José, ele nos mostra que é possível ter fé em momentos difíceis. É uma maneira de se destacar no meio da multidão. É uma maneira de mostrar que ele é diferente, porque enquanto as pessoas que estão lá fora, no momento de dificuldade, murmuram, só reclamam, jogam sua vida para fora, tem as pessoas que realmente esperam em Cristo, que fazem a diferença, elas têm fé em Deus no momento de dificuldade, elas creem no milagre de Jesus, que Deus um dia vai abençoar, que Deus um dia vai mover, vai fazer o impossível. José é um exemplo de pessoa que se destaca, um exemplo de pessoa que faz a diferença. Outro exemplo é Daniel. Daniel, ele nos mostra que é possível ser fiel até perante a morte. Como as irmãs cantaram, nada pode calar um adorador, nada pode impedir o nosso louvor. Como diz uns adolescentes, até diante da morte, prefiro ser fiel. Daniel nos mostra que é possível ser fiel até diante da morte, é possível ter fé, é possível confiar que Deus vai mostrar uma solução, Deus vai livrar ele da boca dos leões, vai livrar da fornalha, vai livrar da prisão. Ele livrou Pedro da prisão, então ele fechou a boca do leão e Daniel foi livre. E Daniel é um exemplo de pessoa que se destaca no meio da multidão, que mostra que é possível sim se destacar no meio da multidão. E o último exemplo que eu coloquei aqui é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também nos mostram que é possível ter fé e não se curvar às estátuas mundanas, não se curvar às estátuas do mundo. Enquanto muitos jovens se prostam às dificuldades da vida, aos problemas, Sadraque, Mesaque e Abednego não, eles ficam de pé sabendo que Deus é o Todo-Poderoso, Deus ele vai dar a solução no momento certo, pode apresentar a fornalha, aquecer 7 vezes mais, pode aquecer até mais se for necessário. Sadraque, Mesaque e Abednego têm fé, e quem tem fé, Deus ele honra, Deus ele livra, Deus ele salva, Deus ele cura. As pessoas que creem no Senhor,
É como diz o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola meio-dia. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 124, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivo, e suas iras se acendessem contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as nossas águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presas aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. O laço se quebrou e nós escapamos. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É possível se destacar no meio da multidão. É possível se destacar no meio da geração que nós estamos vivendo. É possível se destacar no meio daquela escola, é possível você destacar no meio daquela sua rua, é possível você destacar no meio daquela sua faculdade, é possível você destacar naquela sua empresa, é possível você se destacar no meio da sua família, é possível você se destacar. Mas como fazemos isso? Trago aqui 5 conselhos rápidos. O primeiro conselho, temos que ser sal e luz no mundo. Como diz em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Quando nós estamos no quarto escuro e nós acendemos a luz, nós temos visão. A igreja é a luz no mundo. Quando a igreja for arrebatada, não haverá mais luz. O mundo ficará em trevas, porque a luz do mundo sumiu daqui, foi para a glória, foi para a eternidade. Então nós temos que ser sal, nós temos que ser luz nessa geração. É um jeito de nós se destacarmos, é um jeito de nós mostrarmos que nós somos diferentes. O segundo conselho, fazer o bem. Como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17, temos que fazer o bem, nós temos que fazer o bem, mesmo que isso nos custe muito caro, mesmo que isso faça a gente perder o direito nosso, nós temos que fazer o bem, porque nós somos crentes. Jesus, ele fez o bem, em momento algum você vai ver na Bíblia Jesus fazer a coisa errada. Jesus, ele fez o bem, e se Jesus fez o bem, nós também podemos fazer o bem. Terceiro conselho, e o mais difícil, perdoar. Perdoar as pessoas que mais nos ofendem, as pessoas que atacam a gente, mesmo a gente não fazendo nada. Nós temos que perdoar, porque se não perdoarmos, o que mostraremos? Como nós seremos diferentes na geração? Como nós seremos diferentes? Como Deus verá a gente se a gente não perdoa? Então, a gente tem que perdoar. Esse é o terceiro conselho, e o mais difícil para se destacar no meio da geração. O quarto conselho, influenciar. Como diz em Tiago, capítulo 2, versículos 7 e 8, nós temos que influenciar. Influenciar o quê? O errado? Não, temos que influenciar o bem. Se a pessoa, estamos na escola e nós estamos apenas dando lugar ao diabo, falando besteiras, ouvindo músicas, o que influência nós estamos passando para as pessoas que estão à nossa volta? Nós temos que passar influência boa, nós temos que mostrar que nós somos crentes, nós temos que mostrar que nós somos fiel. A nossa influência vai fazer as outras pessoas verem nós e se espelhar através de nós. E o último conselho, que foi o que eu li, mostrar quem é servo e quem não é, mostrar que somos servos de Deus. Nós temos que mostrar que nós somos servos de Deus, não só aqui na igreja, mas lá fora. Temos que mostrar que nós somos servos de Deus na rua, na escola, na família. Temos que mostrar que nós somos servos de Deus. E esses são 5 conselhos que eu passo para a igreja, de sermos diferentes. Porque se nós formos diferentes, o mundo verá a gente diferente. Porque agora, se nós somos iguais ao mundo, o mundo verá a gente igual. E que imagem nós estamos passando? Essa é a pergunta que eu deixo para a igreja. Amém. Jesus, boa esta palavra, glória a Deus. O Senhor continue te usando e capacitando, Alisson, em nome de Jesus. Sara, vou ouvir a Sara agora, Pedro, daqui a pouco mais.